Muito bem, nosso podcast, né, o segundo podcast dessa série de podcasts apresentados pela Rádio Cultura, Rádio Rural, o Nordeste 1 e também na nossa TV, né, do Nordeste, onde você acessa o Nordeste 1. Recebendo aqui o empresário João Rafael de Aguiar, além das presenças do Edicarlo Monteiro, o Léo Ferreira, com o auxílio técnico do Tiago Ponsar, e o Luciano Koubek. E vamos à pergunta direta ao ponto. Empresário João Rafael, o senhor é um homem muito bem sucedido na área empresarial e também na política de bastidores. Esse podcast pode levá-lo a uma condição de pré-candidatura no futuro, a deputação estadual, federal? O senhor que já disputou a senatória, podemos dizer isso? Fernando, o objetivo desse bate-papo no podcast, semanalmente, é atendendo a algumas reivindicações de alguns ouvintes amigos das nossas emissoras, que gentilmente eles me cobram que eu deveria participar mais dos programas. Para não ficar quebrando a sequência da programação da emissora, que tem muitos assuntos a ser tratados dentro dos programas jornalísticos, nós achamos por bem criar essa janela dentro do programa que se chama o podcast, para explicar aquilo que durante toda a trajetória de vida a gente já viveu e aprendeu. Repassar para a juventude e para quem está chegando no mercado profissional ou de trabalho, de uma forma geral ou empresarial, a incentivar cada vez mais a motivação daqueles que querem realmente seguir esses objetivos. Então, esse é o nosso maior objetivo, é tentar explicar um pouco daquilo que a gente, no convívio da nossa vida, já aprendemos durante essa trajetória. Não há outro objetivo a não ser esse. Muito bem, e nesse segundo episódio, o empresário João Rafael, claro, sempre uma pessoa muito atenta aos acontecimentos, aos fatos, principalmente da política, da economia do nosso país, até pela posição que o empresário tem tomado em relação a empreender, a ser uma pessoa de destaque em Guarabira com seus empreendimentos, a economia sempre foi um assunto que lhe trouxe muita atenção. Mas, empresário, antes de tocar nessa questão da economia, vamos falar um pouquinho sobre a política, porque esta semana, inclusive, a política nacional teve novas cenas, né, sendo escritas em relação ao debate em torno do Supremo Tribunal Federal, no que se refere à discussão da descriminalização das drogas. Uma discussão que deveria ter sido levada ao Congresso inicialmente, mas que teve primeira decisão no Supremo Tribunal Federal. Depois veio a crítica lá do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e tudo mais. Eu gostaria de saber a sua opinião, a sua visão em relação a essa questão. Essa sua pergunta é muito importante porque trata-se de um assunto muito comentado a nível nacional durante todos esses dias da semana. Mas eu diria que também sobre a economia, aconteceu outro fato que chegou a abalar a economia essa semana, que foi um pronunciamento do excelentíssimo senhor presidente da República com relação a alguns fatos que deu uma desvalorização automática no nosso real. O dólar subiu muito aqui, que é a moeda que se baseia fortemente na nossa economia. O dólar está na casa dos 5,58, 5,60. Isso foi muito ruim por conta de um pronunciamento mal colocado. Ultimamente vem acontecendo esses fatos. Tanto o presidente da República tem dado alguns pronunciamentos que vai de encontro a esses problemas, como o seu ministro Fernando Haddad, também da Economia, tem se pronunciado e tem prejudicado até um certo ponto a desvalorização da nossa moeda. Mas com relação a essa desoneração da maconha, a lei foi adormecida no Congresso Nacional. Hoje o presidente do Senado vem se dar uma desculpa, mas para quem conhece de fato os fatos, isso está adormecido há mais de 20 anos no Congresso Nacional, sem que ande ou que se tome uma providência. Na verdade, o Supremo Tribunal Federal está
no objetivo, no cumprimento da sua determinação de fiscalizar e de fazer cumprir a lei. Mas para se cumprir a lei é preciso que o Congresso Nacional faça e execute as leis. Se engaveta as leis, aí fica a situação difícil. É preciso que o Supremo tenha tomado várias decisões, até brusca a um certo ponto, que chega até a se chocar com os outros poderes, mas é a omissão do Congresso Nacional que faz exatamente acontecer esses fatos. É preciso que o Congresso seja mais ágil nisso aí. Esse objetivo está muito falho, porque, veja bem, isso vai retroagir para muitas pessoas que foram presos por pequenos tráficos de droga e foram condenados e cumprem pena, e o Supremo Tribunal Federal já determinou às justiças estaduais a rever os processos, ou seja, se calcula que mais de 150 mil presos vai para ruas livre, totalmente livre, por conta dessa decisão. Um outro fato que chama atenção é que determina-se que você pode ter até 6 pés da maconha fêmea. Aí eu pergunto, o delegado está preparado para saber qual é o pé de maconha macho e qual é o pé de maconha fêmea, ou qual é o que não é nem é fêmea nem é macho, que também está na moda. Permita, Léo, que equipamento ele vai utilizar para essa identificação? Aí também é um fato. E outra coisa, aonde é que você vai comprar? Você está autorizado a andar no bolso com até 40 gramas de maconha. Mas você vai comprar aonde? Nas bocas. Aí mudou o quê? Não muda nada, o tráfico vai ser alimentado, cada vez mais alimentado. Por isso que eu acho que faltou um planejamento nisso aí, e a culpa é exclusivamente do Congresso Nacional que engavetou o projeto. E aí é preciso que a justiça tome providência como está tomando. Certo ou errado está tomando, que não cabe à justiça criar a lei, cabe à justiça fazer cumprir a lei. Empresário João Rafael, eu vou voltar ao tema político, até porque a gente vive um ano eleitoral e o senhor já foi político e, direto ou indiretamente, todos nós somos políticos, né? O senhor fala que está fazendo esse podcast a um pedido dos ouvintes, de fato é verdade, eu sou testemunha disso. Mas muitos ouvintes também perguntam por que Guarabira nunca deu uma oportunidade a João Rafael de Aguiar de comandar esse município, tendo em vista a sua trajetória, de onde o senhor vem, aonde o senhor chegou e o bem que o senhor faz a Guarabira e região com geração de emprego e fomentando a economia de Guarabira. O que é que faltou para João Rafael ter tido um reconhecimento político em Guarabira? E se João Rafael ainda pretende futuramente disputar, ou se para o senhor não há mais interesse em disputar política, eleição na cidade de Guarabira ou a nível estadual e nacional, João Rafael? Carlos, obrigado pela pergunta, mas eu sou muito grato a Guarabira, exatamente porque Guarabira foi quem me proporcionou muitas oportunidades. E a minha maior sorte foi não ter entrado, não ter galgado cargo político. Se assim eu tivesse, eu não seria empresário como sou hoje, porque a política ela é muito dinâmica. A política ela exige do político 24 horas por dia. Você não pode ser um bom profissional e um bom político ao mesmo tempo. Você não pode ser um bom empresário, empreendedor e um bom político. A política não aceita isso. A política é muito ciumenta. Ela quer você todo. Ou você vai todo ou você deixa de ser político. Então, eu optei pela vida empresarial. Graças a Deus, Deus tem nos abençoado muito com relação a esse fato e dá oportunidade para que a gente possa prestar um serviço à nossa região, à nossa cidade, sem estar participando de cargo político. Para nós é uma glória nisso aí. Eu fico muito grato por isso e não pretendo mais, nem eu nem minha família, a gente não pretende se envolver diretamente na política. Podemos até ajudar um amigo, votar, colaborar indiretamente com algumas opiniões, mas não podemos de forma nenhuma participar dessa atividade política, porque a vida empresarial não aceita. Empresário João Rafael, uma situação que a gente debate, Guarabira é a 7ª economia do Estado. Guarabira vem sendo administrada por um técnico, porque ele não tem muitas aparições, talvez seja a pedido dele, né, o marketing
não dê muita divulgação, não dê muita publicização aos trabalhos. O prefeito Marcos Diogo teve as contas aprovadas. 2021. Como é que o senhor vê a situação hoje de Guarabira na administração? E eu gostaria de uma pontinha também, se o senhor comentasse sobre a oposição de Guarabira. O político é aquele, ele faz uma obra, mas ele não pode sair das atenções da linha social. Guarabira sempre teve esse contexto de linha social muito ativa, muito forte, entendeu? Marco Diogo não, Marco Diogo administra mais o município empresarialmente falando. Então, muita gente estranha esse comportamento, mas Guarabira precisava de um gerente, passar por 4 ou 5 anos, como está se passando nessa administração, com gerenciamento. É como se estivesse administrando uma empresa privada. É por isso que ele tem galgado muitos objetivos com relação à sua administração, tem visto isso aí a nível estadual e até nacional, diferente que muita gente que é acostumado com o social antigo, com as atenções políticas que era dedicada à população no passado, hoje muita gente estranha esse modelo de administração, mas eu digo que Guarabira ganhou muito com esse modelo de administração. Eu até acho que o Marco, eu não sei se ele vai continuar da vida pública, mas ele está preparado para continuar, caso queira no futuro, continuar na vida pública. Ele tem demonstrado um zelo muito grande com a administração do nosso município, e isso é muito importante. Com relação à oposição, a oposição começou a se desarticular, não foi na administração Marco Diogo, começou a se desarticular na administração do saudoso Zenóbio Toscano, porque não se entenderam numa composição de união em 2016. Ficou muito dividido. E você sabe, depois que um grupo político fica dividido, dificilmente vai juntar integralmente. Esse, na minha opinião, foi o grande prejuízo político, visivelmente, que se vê na oposição. Juntar a oposição agora de última hora, será que há tempo? Essa é uma pergunta. Precisa de muita habilidade, precisa de se levantar algumas teses, apresentar à população alguns projetos, para ir de encontro à necessidade do eleitor. Não sei se há tempo para isso, mas vale a pena tentar. Agora, esse fato da oposição não estar forte hoje em Guarabira, como deveria estar e como sempre foi forte, isso é uma culpa da própria o grupo de oposição que não soube administrar esse projeto há 8 anos atrás. Vem se degradando e não consegue se juntar. Esse é o grande prejuízo. Mesmo com o governo do Estado junto a eles. Porque veja bem, Fernando, o governo do Estado tem muitas obrigações com o Estado, já está dizendo, com o Estado. São 223 municípios que precisam da atenção e da administração do governo do Estado. O governo do Estado não vai sair do palácio ou dos seus afazeres para vir administrar uma oposição ou uma candidatura política numa cidade do interior. Eu acho que nem na capital há tempo para isso. Então, se alguém estiver pensando, não, porque eu tenho o apoio do governo do Estado, é bom repensar esse processo, porque o governo do Estado tem muitas obrigações a cumprir. Entendeu? Empresário João Rafael, o senhor sempre foi de expandir as suas fábricas para outras cidades da região, como Dona Inês, Sapé, Araçagi, Duas Estradas, Pilõezinhos. O que é que falta para expandir ainda mais para outros municípios pequenos da região, tendo em vista que a principal dificuldade desses municípios é a geração de emprego? E o senhor zela muito por essa mão de obra. O que é que falta para que essas empresas do Grupo João Rafael da Aguiar possa ser expandida para outros municípios da nossa região? Olha, Ricardo, o que falta, na verdade, é mão de obra. Nenhuma empresa, dependendo do segmento que ela executa, ela pode se instalar numa cidade sem que primeiro tenha a condição necessária, que é a mão de obra. Esses municípios que você se refere, os prefeitos tiveram interesse em preparar a mão de obra para esse fim. Nós temos hoje uma das melhores mãos de obra do nosso ramo no município de Araçagi, como não é diferente em Dona Inês, são objetivamente muito bem preparados. Mas outros municípios não há essa atenção. E quando não há atenção, há uma dificuldade, porque, olha,
num segmento empresarial existe muita mudança. Muitas pessoas se mudam de uma cidade para outra, outros procuram outros meios de comércio ou de trabalho, outros se formam em outro segmento, e você vai perdendo aquela mão de obra. E empresa nenhuma tem condição de fazer mão de obra. Quem deve fazer mão de obra é o poder público, seja o Estado, seja o município, seja a instituição federal, é quem deve se preparar para qualificar as pessoas. E esses municípios, a qual nós temos aqui em volta, poucos os prefeitos, com exceção rara de alguns, mas poucos os prefeitos têm investido nessa área de captação de mão de obra. A exemplo agora que o prefeito Sobrinho, lá de Alagoas Grande, está investindo bastante na qualificação de mão de obra de diversos segmentos, porque nós temos carência na mão de obra de pedreiro, na mão de obra de carpinteiro, na mão de obra de ceramista, encanador, eletricista. Todos esses segmentos estão necessitando demais de mão de obra, entendeu? Se oferece as vagas, mas não aparecem as pessoas para preenchê-la. Por quê? Porque a culpa é exatamente do poder público que não procura investir nessa área. Se investir nessa área, não é só o nosso grupo que vai se instalar naquela cidade. Qualquer um que fizer uma pesquisa, aqui tem mão de obra suficiente para determinado segmento. É claro que o cara vai aproveitar essa mão de obra. Agora, se não tem mão de obra, o cara não vai. E se for, demora muito pouco. Esse é o objetivo maior e as dificuldades que qualquer grupo empresarial enfrenta nessa nossa região. O empresário João Rafael falava sobre um ponto importante, que é pesquisa. Nesse momento de pré-campanha, o levantamento de dados tem sido muito importante, principalmente para os pré-candidatos que pretendem aí disputar as eleições este ano. E o senhor trazia a questão da pesquisa na parte empresarial, que é muito importante também para que o empreendedor, ou para quem quer empreender, faça um levantamento, né? Pesquise, para que ele possa ali trazer um nicho, né, de oportunidades para o seu segmento, enfim. Como é que o senhor analisa, empresário, tanto a questão de pesquisas para o ramo comercial, quanto para esse momento agora eleitoral? Não pense que a pesquisa é só para instalar uma empresa. Por exemplo, aqui tem uma empresa de alimento que veio de fora e, para poder se instalar aqui, fez diversas pesquisas e continua fazendo pesquisa, porque você não pode desistir da pesquisa. Você tem que saber qual é a necessidade mais emergente da região, qual é a fruta mais vendida, porque senão você começa a comprar de mais ou de menos e começa a desfalcar a sua clientela. Porque o cliente vai lá, chega lá, a fruta está vencida, não adianta, não preenche. Ou então está faltando. Então, por isso, você tem que ter uma pesquisa permanente para saber aquilo que é necessário para investir, para colocar na prateleira do seu estabelecimento. Não é diferente na política. A política muitas vezes fazem pesquisa para satisfazer determinados grupos políticos. Isso é o maior erro possível. A política ela tem que ser uma instituição bem feita, séria, para que você possa analisar. Você já viu dizer que uma empresa, por exemplo, vamos citar aqui uma empresa que é até nossos clientes, Grupo Mateus, faz pesquisas, eu acredito que a cada 15 dias tem pesquisa de mercado aqui. Já viu dizer que eles publicassem alguma dessas pesquisas? Isso é uma pesquisa para melhorar o seu atendimento, para melhorar o seu estabelecimento. A mesma coisa é o político, ele tem que fazer pesquisa interna para ele, para saber qual é o setor que precisa ele participar mais na sociedade, qual é a zona rural que ele precisa visitar mais. Tudo isso faz parte da pesquisa, mas tem gente que faz pesquisa, manipula muitas vezes os resultados para aparecer na frente. Isso é um grande erro e um mal que acontece exatamente nessas pessoas que contratam pesquisa. Pesquisa é uma instituição que deve ser muito bem avaliada, mas com seriedade. É o que praticamente não se vê nos últimos tempos por aqui, uma campanha política bem assessorada, bem administrada, porque os políticos não se preocupam muito com isso, nesse investimento. Então, muitas vezes se dá um mal. Pesquisa tem que ser uma coisa muito respeitada e muito séria. Muito bem, a gente chega ao final desse nosso segundo podcast, né, recebendo aqui o empresário João Rafael, e você pode acompanhar no Nordeste 1, nosso portal, com muitas informações,
com a apresentação desse podcast nas rádios Cultura e Rural, às 7 da manhã, na próxima segunda-feira. E também reprises. Empresário, eu quero agradecer aqui a sua participação, espaço para as suas considerações finais, e já pode deixar até uma pontinha de sugestão para a próxima. Bom dia ao senhor. Um bom dia a todos. Dizer que é muita satisfação participar mais uma vez dessa gravação. Estender o convite a todos os nossos amigos ouvintes que possa nos dar a honra de ouvir, de acompanhar essa reprise, essa divulgação, tanto na Rádio Rural quanto na Rádio Cultura e no Portal Nordeste 1. Para nós é motivo de grande satisfação.